No capítulo desta quarta-feira, 5 de novembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Gumercindo não aguenta mais ver Mateus suspirando pelos cantos por causa da italiana dele, e fala que ele pode ir embora de lá se ele quiser, deixando a mulher, o filho e a herança que era dele. Rosana volta para o quarto preocupada com qual será a escolha do marido. Mateu entra no quarto contando sobre a conversa que ele estava tendo com Gumercindo. Rosana confessa que escutou tudo. O filho de Mateu sorri, e ele tenta se aproximar do filho, mas Rosana se mete na frente, pensando que ele quer levar o menino, e deixa claro que não vai deixar. Mateu pede para ela não ficar assustada, porque ele não vai roubar a criança. Ele não pode mais viver essa vida de mentira com ela. Ele está se enganando. Rosana implora para o marido não abandonar ela e o filho. Mateu deixa claro para Rosana que não se pode construir uma vida em cima de uma mentira. Rosana fala que ama ele, e ele diz na cara dela que não ama ela e nunca vai amá-la. Rosana pergunta para o marido se ele vai jogar tudo fora que eles construíram. Mateu humilha Rosana, falando que jogou a vida dele fora no dia em que ele se casou com ela, e fala que ela tem o pai dela e a família dela tem dinheiro. Rosana pergunta como vai ficar o filho deles. Mateu diz que o filho deles tem quem cuide dele. Ele vai atrás do outro filho dele que está perdido. Rosana tenta impedir que Mateu leve as roupas que ele comprou quando estava com ela, mas Gumercindo manda ela deixar ele levar as roupas dele. Rosana começa a chorar porque Mateu vai deixar ela. Gumercindo manda Mateu arrumar logo as coisas dele e ir embora já, que foi ele quem quis assim. Angélica chega na hora e vê que Mateu está arrumando as coisas dele para ir embora. Mateu se aproxima do berço do filho e se despede dele. Rosana gruda em Mateu chorando, implorando para que ele não deixe ela. Mateu deixa claro para Rosana que acabou. Ele vai embora da casa de Gumercindo, e Rosana fica chorando, não sabendo o que vai ser da vida dela para frente. Gumercindo, depois de ter encrencado com Mateu, manda Rosana esquecer o italiano e cuidar da vida dela. Mateu procura Bartolo e Leonora e se despede deles, falando que vai atrás da Giuliana dele. Bartolo, como um bom amigo, oferece dinheiro para Mateu se manter, já que vai começar tudo de novo do zero da vida dele. Bartolo e Leonora ficam admirados do amor que Mateu sente por Giuliana, por ele ser capaz de abandonar tudo e ir atrás dela. Angélica e Gumercindo conversam sobre o que aconteceu, e Gumercindo deixa claro que já não aguentava mais Mateu suspirando pela Giuliana, estando casado com a Rosana. A Rosana sempre com medo que ele fosse embora. Agora ele foi, pronto, acabou. Rosana fala para a mãe que ela quer morrer, porque o Mateu abandonou ela. A vida dela acabou. Maria do Socorro pede para a filha não falar isso. Deus irá iluminar o caminho dela. Rosana repete que quer morrer. Maria do Socorro manda ela pensar no filho dela. Rosana tem a cara de pau de mandar a mãe cuidar do filho dela porque ela não vai cuidar. Maria do Socorro fica chocada com o que escutou da filha. Enquanto isso, o filho de Rosana fica chorando no berço. Mateu fica com lágrimas nos olhos pensando no filho, mas fala para si mesmo que ele vai ficar bem com a família de Rosana. Leonora, ao ver a patroa, explica por que veio trabalhar mais cedo e conta que Mateu passou na casa dela para se despedir antes de ir embora. Maria do Socorro conta que a filha quer morrer e ela não sabe o que fazer. Gumercindo senta para tomar café como se nada tivesse acontecido. Maria do Socorro olha com raiva para o marido. Gumercindo se incomoda com o olhar feio de Maria do Socorro para ele. Ele se levanta e fala que depois ele irá tomar café. O filho de Rosana continua chorando e ela fica sentada e nem liga para a criança, somente para se vingar pelo que o pai fez com ela brigando com Mateu. Damião, chateado, senta perto de Giuliana e fala que já sabe que Tizio contou para ela que o Mateu estava rodeando a casa. Damião tenta evitar que Giuliana faça besteira e alerta ela que o marido dela pode fazer algo de grave se descobrir isso. Giuliana fala que não está fazendo nada demais. Damião diz na cara dela que ela está querendo fazer sim, e Giuliana se aborrece com ele, falando que ela sabe o lugar dela de mulher casada. Damião diz na cara dela que não está aparecendo, e Giuliana fala que Tizio não soube guardar segredo. Damião diz que nunca Tizio irá guardar segredo para o pai dele. Giuliana confessa que fez besteira de pedir para Tizio ir atrás do Mateu dela. Damião debocha do que Giuliana falou, meu Mateu, e manda ela enxergar como fala.
Juliana dá a desculpa de que só queria que o Mateu conhecesse o filho dele. Damião debocha novamente, dizendo só isso. Juliana deixa claro para Damião que ela já está ficando incomodada com a conversa dele. Damião manda ela não brincar com fogo. Juliana se aborrece e fala que não é preciso o filho dele ir atrás de ninguém. Depois que Juliana sai de perto, Damião diz que o filho dele não irá atrás de ninguém mesmo. O Mercindo convida Bartolo para ficar no lugar de Mateu, comandando os italianos. Bartolo fala na cara de Gumercindo que ele não quer mais trabalhar com café. Ele quer plantar a uva e fazer o vinho dele. Gumercindo fica chocado por Bartolo estar recusando o convite dele para ficar no lugar de Mateu. Bartolo diz que só estava lá por causa do Mateu e ele pensou novamente em ir para o sul do Brasil para procurar terra, já que a mulher dele não quer voltar para a Itália, e ainda deixa claro que ele ficou chateado por não ter acertado as contas com Mateu, deixando ele sair de lá sem dinheiro. O Mercindo dá como desculpa de que não teve cabeça para pensar quando Mateu largou a mulher e o filho dele lá. Bartolo conta para Gumercindo que ele deu um dinheiro para Mateu seguir a vida dele e que ele não quer mais trabalhar lá. Gumercindo fica olhando para a cara de Bartolo indignado. Rosana continua deitada, igual Flosô, enquanto a mãe tem que cuidar do filho dela, porque ela não quer cuidar, já que Mateu abandonou o filho, ela também não quer saber dele. Maria do Socorro olha a Rosana de cara feia, e ela fica com cara de lesa, fingindo que está louca. Mariana vê Juliana pensativa e tenta fazer ela enxergar que ela tem tudo para ser feliz, mas não ao lado do Mateu dela. Juliana tenta disfarçar que não estava pensando em Mateu, mas Mariana não é boba. Marco Antônio procura Paola e deixa claro que ele viu ela e o pai dele almoçando juntos, que ele sabe que eles saem dia de domingo para passear e pergunta logo se eles têm alguma coisa. Paola diz que ela e Francesco são só amigos. E Marco Antônio finge que acredita e pede para ela não contar para o pai dele que ele foi lá. Paola fica indignada por Marco Antônio estar com ciúmes do pai e que Francesco precisa saber que o filho está vigiando eles. Enquanto isso, Francesco fica desconfiado porque Marco Antônio chegou tarde no trabalho. O Mercindo, aborrecido, quer a presença de Rosana para jantar. Maria do Socorro fala para o marido que não adianta, a Rosana não quer comer nada. O Mercindo se aborrece porque elas não fizeram o que ele pediu e segue em direção ao quarto de Rosana. Ele entra no quarto de Rosana e manda ela ir jantar com eles. Rosana deixa claro que não quer comer. Ela não tem fome e fala que quando o marido dela voltar, ela janta junto com ele. Gumercindo acha uma loucura ela pensar que o Mateu vai voltar para ela. E Rosana pensa que sim, e ainda diz que está esperando por ele. Gumercindo briga com a filha para ela parar de ser fingida. Rosana fala que só irá jantar com o Mateu e Gumercindo sai do quarto com raiva. Gumercindo volta para a mesa com raiva. Maria do Socorro, curiosa para saber o que aconteceu, pergunta como foi com Rosana. Gumercindo é direto e fala para Maria do Socorro que Rosana está fingindo. Está assim para ficarem com pena dela e dá ordens para ninguém ficar bajulando Rosana, para ver quanto tempo ela aguenta ficar sem comer. Juliana, Marco Antônio e Francesco estão conversando e falam sobre o filho que ela está esperando. Marco Antônio quer que seja um menino e Francesco não liga se for menina porque ele já teve um filho homem. Ele dá a entender que está gostando que Janete está longe e Marco Antônio percebe que o pai nem quer que a mãe dele volte mais. Francesco manda ele parar de besteira e deixa claro que ele só não está com pressa que Janete volte. Juliana acha graça. Francesco dá a desculpa de que ele só está falando isso porque ele ainda não terminou a casa dele de Juliana. Juliana fala para Marco Antônio na frente de Francesco que ela não quer estar morando lá quando a mãe dele voltar da Europa. Marco Antônio, que não é besta nem nada, pergunta para o pai se é só por isso mesmo. Francesco nota a pergunta inconveniente de Marco Antônio querendo insinuar algo. E Marco Antônio, com cara de deboche, fala que perguntou por perguntar. Francesco pega novamente a foto dele e de Paola para ficar admirando ela. Ele fica suspirando por Paola e fala que não está morto. Mateus chega na frente da casa de Francesco e fica olhando para ver se consegue ver Juliana. Juliana não consegue dormir e chora pensando em Mateu. Ela se levanta bem devagar para que Marco Antônio não acorde. Juliana aparece na sacada olhando para o outro lado. Mateu fica feliz em ver sua amada. Juliana fica de frente e vê seu amado em seu portão olhando para casa. Mateu se derrete ao ver Juliana. Juliana aparece e os dois se abraçam fortemente. Depois eles ficam se declarando um para o outro dizendo que se amam. Mateu deixa claro para Juliana que ele nunca esqueceu ela. E ela diz que também não. Mateu conta para Juliana que ele largou a mulher e o filho e a herança de Gumercindo para vir buscar ela.
Juliana fala que vai pegar o filho deles. Mateu manda ela deixar a criança lá porque ele não é filho deles. Juliana fica chocada com o que Mateu está contando. Mateu repete que a criança que está lá não é filho deles. Juliana se desespera por ter sido enganada. Ela chora nos braços de Mateu. Juliana pega pouca coisa do guarda-roupa para ir embora com Mateu. Ela olha chorando para a criança que ela pensava que era filho dela. Juliana vai embora com Mateu, deixando a vida de casada com Marco Antônio e a criança que ela pensava que era filho dela. Maria do Socorro e Angélica veem Rosana dormindo de tão fraca que ela está por estar sem comer. Angélica defende a atitude do pai, porque um dia isso iria acontecer. Todo mundo ficava morrendo de medo do Mateu ir embora. Maria do Socorro lamenta Mateu ter tratado a mulher e o filho como trapos. Angélica fala o que a irmã pensava que ia segurar o Mateu por causa do filho. Maria do Socorro pede para a filha não falar assim. E Angélica é clara nas palavras, defendendo Augusto, dizendo que ela vai escrotear quem chama ele de vagabundo depois do que aconteceu. Bartolo quer ir embora com Leonora, já, e não quer que ela vá trabalhar na casa de Gumercindo. Leonora deixa claro que vai trabalhar sim. Bartolo dá como exemplo Mateu que foi embora. Leonora não quer saber das loucuras de Mateu. Se ele é louco, ela não é. Ela manda o marido ir trabalhar e parar de ficar pensando besteira. Bartolo pensa melhor e dá razão para a esposa dele.